Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 39 ao verso 45, assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Para que nós tenhamos plena certeza da verdade. Alguns vão dizer que o cristianismo produzirá conflitos, guerras. Vão dizer que as religiões serão a motivação dos desentendimentos dos homens. Há inclusive aqueles que dizem o seguinte: olha, política e religião não se discute. Já imaginando que se você começar a falar de Deus, falar de Jesus, vai vir confusão. Mas será que a presença de Jesus verdadeiramente deve ser associada a algum tipo de conflito, confusão, guerra, ódio entre os homens? E é curioso que este era o pensamento de muitos romanos. O Evangelho de Lucas foi escrito justamente para instruir o oficial romano de nome Teófilo, mostrando quem eram os cristãos e quem era o Cristo dos cristãos. Foi o empenho de Lucas em falar para este oficial romano qual era a verdade sobre o nosso Cristo. Então imagine a condição de Teófilo. Roma ouvia da parte dos judeus que os cristãos eram causadores de contendas, que os cristãos eram agitadores. O testemunho que os judeus levavam para os romanos em relação aos cristãos eram os piores possíveis. E para muitos romanos, Cristo era apresentado como sinônimo de confusão, de contenda, de briga, de discórdia. Mas será que a presença de Jesus traz a guerra ao mundo? Nós veremos no texto de hoje que não. A verdade que precisa ser dita, que foi ouvida por Teófilo e precisa ser gritada em nossos dias, é que a presença de Jesus é a confirmação do milagre. A presença de Jesus é a manifestação do Espírito Santo. A presença de Jesus é o testemunho fiel dos cristãos. A presença de Jesus é sinal de salvação. A presença de Jesus traz alegria. Vejamos essas verdades então no nosso texto. Nós estamos aqui em um momento que segue aquele anúncio que Maria recebeu de que seria ela a mãe do Salvador. Observe que a ligação do verso 38 com o 39 dá a ideia de acontecimentos imediatamente seguidos. Naqueles dias, ou seja, no tempo em que ela recebe a informação de que seria mãe do Salvador, dispondo-se Maria, foi ela então apressadamente. É muito possível que a gestação de Maria estivesse nos seus primeiros dias, sem qualquer sinal visível de que ela estivesse grávida. Até porque o texto vai nos dizer que ela foi à região montanhosa, a uma cidade da Judéia. Acredita-se aqui que Maria percorreu apressadamente um trajeto de quase 100 quilômetros, saindo de onde ela estava para subir até a Judéia. E obviamente, não consideremos uma grávida com os inchaços e todos os transtornos do início da gestação, fazendo isso apressadamente. Então, talvez fosse aquele momento em que muitas vezes as mulheres estão grávidas e nem sabem que estão. E ainda nem conseguiram experimentar os primeiros enjoos, os primeiros inchaços, a mudança dos hormônios. É aquele momento inicial da gestação.
Então ela entra na casa de Isabel, sua parenta, porque o Senhor havia dito isso a ela. Verso de número 36 diz: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando o anjo disse a Maria que ela seria mãe, a pergunta dela foi: como? Como eu vou ser mãe se eu nunca tive relação sexual com homem algum? É impossível. E aí o anjo fala: também diziam ser impossível para que Isabel, mulher estéril, fosse mãe. E ela já está no 6º mês da sua gestação, para provar que para o nosso Deus não existe absolutamente nada impossível. Ele cumpre todas as suas promessas. Então, ouvindo isso, ela vai ao encontro de Isabel. Um milagre aconteceu. Isabel, já na velhice, tendo sido mulher estéril até aquele momento, agora estava grávida. E também ela recebe a notícia de que estaria grávida. Talvez a iniciativa de Maria fosse justamente ver aquilo que o anjo havia anunciado. Porque se de fato for verdade que Isabel está grávida, então também será verdade que a promessa do Senhor se cumprirá em minha vida. E chegando à casa de Isabel, sua parente, quando ela faz a saudação: oi, Isabel! E o simples olá daquela mulher, entrando na casa de Zacarias e de Isabel, saudando Isabel, fez com que a criança no ventre de Isabel, João Batista, se estremecesse de alegria. Mas é curioso porque talvez você diga assim: ah, pastor, mas é normal o bebê se mexer. Mas a ideia do estremecer aqui é que ele se revirava no ventre. Ficou inquieto ao ouvir a saudação. Ficou inquieto com a presença de Jesus em sua casa. A criança no ventre então estremece. E olha que curioso, se você voltar os seus olhos no capítulo 1, verso 15, nos diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Falando sobre João Batista, o Senhor anuncia e diz: este menino já será cheio do Espírito Santo lá do ventre. Que seja assim com todos os nossos filhos, em nome de Jesus. Cheios do Espírito Santo, desde a pequena idade. Foi esta a verdade na vida de João Batista. E esse estremecer não foi então um reflexo de um bebê incomodado no ventre, mas uma ação poderosa do Espírito Santo, que já estava presente na vida de João Batista, e agora nos diz o texto que também Isabel é tomada da ação e da presença deste Espírito, porque a presença de Jesus se deu naquela casa, bem como a presença do Espírito também enche aquele lugar. Então, com alegria, Isabel exclama, fala: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Irmãos, olha que cena curiosa. Maria não era casada. Maria não estava planejando ter filhos. Não tinha uma campanha de oração para que Maria fosse mãe. Não havia qualquer expectativa de que Maria fosse ser mãe por aqueles dias. Ela não contou a história. Ela não falou da visita do anjo. Ela simplesmente chegou e falou: oi, Isabel. E aquilo foi o suficiente. A presença de Jesus, a presença de Deus naquele lugar, fez com que Isabel tivesse discernimento das coisas que estavam acontecendo. Porque a presença de Jesus traz discernimento. Então ela entendeu, Maria está grávida. Mas este discernimento é completo. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Irmãos, talvez a gente pense: puxa, pastor, não é possível, alguém deve ter contado a história para Isabel. Não, irmãos. Quando nós estamos envolvidos nas coisas de Deus,
e as coisas de Deus estão acontecendo em nossas vidas, nós rapidamente ligamos todas as coisas. É importante notarmos que Isabel está vivendo milagre. Desde aquele momento em que Zacarias, lá no templo, recebeu a mensagem do Senhor, e por duvidar ficou mudo, Isabel e Zacarias começaram a entender: Deus está fazendo coisas grandiosas, Deus se manifestou, Deus se revelou, o silêncio acabou, Ele está falando conosco. Eu fico imaginando Zacarias e Isabel orando todos os dias. Coisas grandes estão acontecendo, coisas extraordinárias estão acontecendo, Deus está agindo sobre nós, Deus se lembrou de nós. Eu estou grávida, aquela que era estéril agora pode ser mãe de filhos, e coisas extraordinárias de Deus estavam acontecendo naquela família. Por isso, irmãos, quando Maria pisa ali, Isabel já entendeu tudo. A presença do Senhor mais uma vez encheu este lugar, Jesus está presente. Então ela diz: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Não é uma simples gestação, é a gestação do Salvador, do Redentor, do Senhor da vida de Isabel. Irmãos, algo extraordinário está acontecendo. Não é uma visita qualquer. Não precisam ser ditas muitas coisas. Corações cheios do Espírito Santo, corações experimentando o agir de Deus em suas vidas, discernem das coisas espirituais, enxergam os feitos de Deus. Por vezes a nossa vida é cheia de tristeza, de lamento, de choro, de pranto, de reclamação, porque nós não estamos ligados ao Espírito Santo, porque nós não estamos em intimidade com Deus. Então só resta a gente reclamar: a vida é ruim, o casamento é ruim, as coisas não andam, e reclamação, 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 e nunca estou feliz, e nunca estou bem. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de enxergar as coisas de Deus. Mas irmãos, quando nós estamos ligados ao Senhor, em intimidade com o Senhor, em vida de oração, nós começamos a enxergar o que Deus está fazendo. Nós enxergamos o ensino no meio das provações, nós enxergamos o fortalecimento do Senhor em meio ao sofrimento. Nós começamos a discernir das coisas espirituais, e o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas. Então aquilo que para outros deveria ser motivo de choro, de tristeza, aquilo toma o nosso coração, e entendemos o agir de Deus, entendemos os planos de Deus, e deixamos de reclamar, e começamos a agradecer, começamos a louvar, começamos a bendizer o nome do Senhor, e Deus vai agindo, e vai trabalhando, e nós vamos vendo os feitos do Senhor. Era isso que estava acontecendo com Isabel. Não há espaço para reclamar, não há espaço para murmurar, não há espaço para duvidar. É a mãe do meu Senhor, louvado seja Deus. O discernimento de Isabel também é visto na forma como ela se enxerga. Se eu estou diante de uma bem-aventurada mulher, que carrega no ventre o Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para receber esta visita? De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quem sou eu para receber uma visita tão ilustre? Porque a presença de Jesus é uma presença ilustre e gloriosa. Quem somos nós para estar diante dele? E ela segue falando: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurada. Irmãos, eu quero falar que, primeiramente, a presença de Jesus é a confirmação do milagre. Todas as vezes que Jesus se faz presente, é o cumprimento dos milagres e das promessas de Deus. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Consegue ter certeza do ar que você respira? Tão certo como o amanhã que virá. Deus está aqui. E a presença de Jesus, a presença de Jesus neste lugar, é o cumprimento da promessa
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está entre nós, Cristo Jesus continua conosco. É a confirmação do milagre. A presença de Jesus no nosso coração é a confirmação do milagre. Aquele que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, tem esta obra completada agora, aplicada em nossos corações por meio da fé. E então aquele plano que foi pensado e traçado para nós lá antes da fundação do mundo, agora é uma realidade, porque Cristo está presente em nossas vidas. O milagre da salvação aconteceu. A presença de Jesus no ventre de Maria era a certeza de que aquilo que o anjo havia dito se cumpriu. A segunda coisa que nós podemos falar sobre a presença de Jesus a partir desse texto, a primeira é a confirmação do milagre, a segunda é aquilo que traz a manifestação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Consolador, é o capacitador. O Espírito Santo é aquele que enxuga as nossas lágrimas, que nos fortalece para enfrentar as dificuldades, que tira de nós toda tristeza, todo vazio, que preenche o nosso coração de toda alegria. Quem é o Espírito Santo? Ele é o bondoso ato de Deus, nos consolando, nos animando, nos fazendo discernir das coisas, nos dando sabedoria. Mas se tudo isso é uma verdade sobre o Espírito Santo, há uma outra ainda que eu preciso te dizer. O Espírito Santo só estará presente em nossas vidas quando Jesus estiver presente em nossas vidas. Ah, pastor, eu não tenho alegria. Ah, pastor, as minhas decisões são sempre erradas. Ah, pastor, eu nunca consigo perseverar, porque falta o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não entendo as coisas. Falta o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não tenho ânimo para fazer as coisas. Falta o Espírito Santo. E uma pergunta que você deve se fazer: Jesus já se fez presente em sua vida? Porque, irmãos, quando Jesus está presente em nossas vidas e no nosso coração, o Santo Espírito se manifesta em nós e através de nós. João Batista no ventre, cheio do Espírito Santo. Isabel, tomada pelo Espírito Santo. Aquela casa, contente e feliz, vivendo o agir glorioso e poderoso do Santo Espírito de Deus. Mas tudo isso, irmãos, apenas se tiver Jesus. Jesus. E aqui cabe uma consideração importante. Se nós vemos prodígios, se nós estamos diante de sinais, mas Jesus não está presente naquele lugar ou naquele acontecimento, tomemos cuidado, porque esses prodígios e sinais talvez não venham do Senhor. Prodígios e sinais vindos do Espírito de Deus serão uma realidade quando Jesus estiver presente. Quando Jesus for o centro da mensagem, quando Jesus for o centro das canções, quando Jesus for o centro e o alvo da adoração do culto, quando Jesus estiver presente em nossas vidas, então nós veremos e viveremos a ação do Espírito Santo. A presença de Jesus é a confirmação do milagre. A presença de Jesus traz a manifestação do Espírito Santo. Terceiro, a presença de Jesus é notada por todos. Jesus está presente. O bebê no ventre notou isso. Isabel sentiu isso. E a presença de Jesus na vida de Maria fez com que Isabel exclamasse e falasse: bem-aventurada é você. Irmãos, Jesus precisa estar presente em nossas vidas para que as pessoas olhem para nós e, contentes por verem Jesus em nós, digam: bem-aventurado vocês são. Bem-aventurado é você, porque Jesus está presente na sua vida. Irmãos, o nosso lar precisa ter Jesus. E quando Jesus estiver presente na nossa casa, as pessoas entrarão na nossa casa e falarão: olha, há alguma coisa aqui. Bem-aventurado é este lar, bem-aventurado é este casamento, bem-aventurados são seus filhos, porque Jesus está presente.
Jesus precisa estar presente em nossas vidas para que isto seja manifesto a todos os homens. A presença de Jesus é a confirmação do milagre, a presença de Jesus traz a manifestação do Espírito, a presença de Jesus pode ser vista e notada, reconhecida por todos. A presença de Jesus é sinal de salvação. Veja que Isabel reconhece que a criança no ventre não era qualquer uma, era o seu Senhor. Dizer que Cristo é o Senhor é reconhecer que nós somos os seus servos. É reconhecer que, por quem Ele é, e por tudo aquilo que Ele fez e faz por nós, Ele tem direito absoluto sobre as nossas vidas. Por isso o texto de Romanos, lá no capítulo 10, vai nos dizer: aquele que com a sua boca confessar e em seu coração crer que Jesus é o Senhor, este será salvo. Isabel está reconhecendo no ventre de Maria o Senhor, Adonai, o Salvador. Está no seu ventre a redenção de Israel. Está no seu ventre aquele que eu preciso para me ver livre da condenação e do inferno. Está no seu ventre a única esperança para a solução do pecado do homem. Ele é o meu Senhor. Quando Jesus se faz presente em nossas vidas, Ele não é só um sábio, Ele não é só um profeta, Ele não é só uma imagem de braços estendidos. Ele é, antes de tudo, nosso Salvador. Jesus talvez na sua vida seja apenas um amuleto, uma página aberta na estante da sua sala. Mas quando Jesus verdadeiramente estiver presente na sua vida, no seu lar, no seu coração, Ele será para você também o Senhor e Salvador. Como é que eu vou saber disso, pastor? Simples. Quem você obedece? Se você obedece aquilo que Jesus diz, então Ele é o seu Senhor. Se você não consegue fazer, então é sinal que Ele não é. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu, o Senhor Jesus falando, também o amarei. E me manifestarei a Ele. Estarei presente a Ele. É simples. Como eu sei que Jesus não é para mim apenas um personagem histórico de história brilhante e fascinante? Quando eu me disponho a obedecer os seus mandamentos. Quando eu não vejo prazer em outra coisa, senão em obediência a Deus. Quando ao ser advertido, confrontado no meu pecado, eu considero, é isso que deixa o meu Senhor feliz, então é isso que eu quero fazer. Se isso não é uma verdade para você, Jesus pode ser um nome, Jesus pode ser um símbolo, Jesus pode ser uma estátua, Jesus pode ser uma série, mas Jesus não será o seu Salvador, não será o seu Senhor. E é sinal de que a presença dEle ainda não se fez real em sua vida. A presença de Jesus é a confirmação do milagre, a presença de Jesus traz a manifestação do Espírito, a presença de Jesus pode ser notada por outros, a presença de Jesus é sinal de salvação. Mas por último, eu quero dizer que a presença de Jesus traz grande alegria para nós. Quando vê Maria, ela exclamou em alta voz. Quando ouviu a saudação, o bebê se estremeceu no ventre, de alegria. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor daquele que tem e já conhece a Jesus. Se você tem Jesus em sua vida, você é contente, você é feliz. Se Jesus está presente no seu lar, o seu lar é uma casa feliz, é um lar feliz. Por que tanta tristeza? Por que tanta mágoa? Por que tanto ódio? Por que tanto choro? Por que o tempo todo brigando, discutindo, esbravejando?
conflitando? Por que o tempo todo inquieto, impaciente, murmurando, reclamando? Ó céus, ó vida. Por quê? Porque a presença de Jesus ainda não se fez naquele coração. E a gente entende isso ao ler o tão citado hino 108, que eu faço questão de mais uma vez citá-lo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce o Senhor me permitir viver, ou se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber quão feliz eu serei com Jesus. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, com a presença de Jesus, o meu Senhor. Se você teve encontro com Cristo, sua vida mudou. Tem que mudar. Tem que mudar. Se os seus dias são de maior tristeza do que de alegria, repense se de fato você já conhece Jesus. Porque quando conhecemos a Jesus, sabemos aquilo que nos aguarda. Podemos viver não olhando para as circunstâncias, mas olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A presença de Jesus é a confirmação do milagre. A presença de Jesus traz a manifestação do Espírito Santo. A presença de Jesus pode ser notada pelos outros, eles enxergam Jesus em nós, quando estamos cheios de Jesus e quando Jesus está presente em nossas vidas. A presença de Jesus é sinal de salvação. A presença de Jesus traz alegria. Deus está aqui. Jesus está aqui neste lugar. Como a presença de Jesus, hoje, aqui e agora, pode ser vivida e experimentada por você. Jesus pode estar aqui neste momento, como juiz e vingador da sua alma. Porque talvez até hoje você não tenha se rendido a Ele. Porque talvez até hoje o seu relacionamento com Ele vem sendo de distância. Talvez um relacionamento hipócrita. Talvez um relacionamento superficial. Que Ele está presente é fato. Mas como você se relaciona com a presença de Jesus neste momento? Porque Ele pode estar agora ao seu lado, apenas para, como juiz, confrontar o seu pecado. Mas este mesmo Senhor que confronta pecado, também é o Senhor Jesus presente, fazendo um convite a mim e a você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está presente aqui. Ele quer receber sobre si a culpa que está aí no seu coração. Ele quer carregar a tristeza que você está carregando, aquela tristeza que você entrou arrastando ela por esses corredores. Jesus está aqui falando: filho, traz, entrega para mim. Jesus está aqui presente falando: filho, é só você vir. Filho, é só você crer. Filho, é só você descansar em mim. Creia em mim e será salvo. Jesus está aqui, presente nesta noite, para mostrar para nós, pelo seu corpo e pelo seu sangue, que o maior fardo, o maior esforço que alguém poderia fazer por você já foi feito, e foi feito por Ele naquela cruz, pagando o preço pelo seu pecado. E se você quer ter esta bênção do Jesus presente em sua vida, o Jesus Salvador, o Jesus Senhor, o Jesus que carrega os seus fardos, o Jesus que leva sobre Ele as dores e a punição do seu pecado, Ele está aqui. É tempo de salvação, é tempo de tê-lo presente em sua vida, que a manifestação do Espírito Santo caia sobre nós, manifeste-se em nós, pela presença do Senhor Jesus em nossas vidas, para a glória dEle, em nome de Jesus. Que o Santo Espírito regenere corações,
Neste momento, que o Santo Espírito conforte e console o coração dos abatidos e desanimados, em nome de Jesus. Que a presença doce e santa de Jesus confronte o pecado, que a presença de Jesus restaure a alegria, que a presença de Jesus restaure casamentos, que a presença de Jesus converta corações, que a presença de Jesus alivie-nos da culpa, que a presença de Jesus tire de nós toda a depressão, toda a angústia, toda a mágoa, todo o rancor, que a presença de Cristo Jesus em nossas vidas hoje faça toda a diferença para a nossa eternidade. Em nome de Jesus. Amém.